Olá, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Bem, chegamos a Gênesis capítulo 18. Nós vamos ver neste capítulo a visita de três seres ilustres que vão visitar Abraão. Então, preste bastante atenção porque é muito forte este capítulo 18 de Gênesis. Vamos colocar aqui o slide, né? Para podermos estudar a palavra de Deus. Gênesis 18, versículo 1, ele diz assim: O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamré, né? Mamré. No bosque, o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamré. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu três homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Muito forte, né? Então, quando você analisa esses três varões, né, você vai reconhecer que um deles era o próprio Deus, era o próprio Filho de Deus. Os outros eram anjos. Então Deus está aparecendo para Abraão na forma de um viajante, né? Ele reconheceu que um deles era o próprio Deus e os outros dois anjos. Talvez eles tinham um brilho diferente no rosto. Por isso que ele reconheceu que eram seres, né, divinos. Então, ali eles tiveram uma conversa. E o versículo 4 vai dizer o seguinte: vão mandar, Abraão falando, vão mandar trazer água para lavarem os pés. E depois os senhores descansarão aqui debaixo desta árvore. Também vão trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita. Portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, peguem uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu, veja que ele está sempre correndo. Ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido. Abraão pegou a coalhada, né, leite e a carne preparada e pôs diante dos visitantes, ali debaixo da árvore. Ele mesmo serviu a comida e ele ficou olhando. Então, não importa a hora e o momento, não é verdade? A gente está vendo aqui o velho patriarca Abraão correr de um lado para o outro a fim de não despedir os seus visitantes divinos sem se alimentar. Então, Abraão corre daqui, Abraão corre de lá, e ele se mostra pronto a fazer tudo aquilo que eles precisam, né, para uma boa alimentação. Você vê que isso é um exemplo. Isso é um exemplo para nós servirmos a Deus prontamente, imediatamente, generosamente. Então, isso é um exemplo, é verdade? Tem uma passagem em Romanos que fala que jamais sejamos preguiçosos, está em Romanos 12, 11. Preguiçosos, mas temos que trabalhar com dedicação e servir ao Senhor com entusiasmo. Então, é muito forte essa passagem bíblica. Todo cristão deve ter essa veia de Abraão, né? Deve ter essa disposição de Abraão, servir a Deus. Quer dizer, quando o Senhor precisar, nós devemos ser zelosos de boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas quem foi salvo demonstra boas obras. Viu para entender? Não somos salvos pelas boas obras, mas quem foi salvo, ele demonstra as boas obras. E aí ele vai falar aqui no versículo 9 o seguinte: então eles lhes perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ah, está na barraca. Respondeu Abraão.
Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nesta época Sara, a sua mulher, terá um filho. E Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nesta época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade. Você riu mesmo. Então, Deus, ele dá um prazo, né, para Abraão. É um ano, neste mesmo tempo voltarei e você vai ter um filho. E neste momento, Sara riu. E ele jogou por terra a incredulidade de Sara, né, porque um ano depois, Sara estava segurando um filho nos braços. E no versículo 17, ele vai dizer assim: aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Olha só. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa. E por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Olha só que coisa forte nesse versículo. Porque Deus ele falou com Abraão sobre o futuro de Israel. País de primeiro mundo. Ele falou nação grande e poderosa. Grande ela vai ser depois, no milênio. Porém, poderosa já é. Porque hoje Israel, olha só, Israel tem bombas atômicas. Israel é a maior vendedora de diamante do mundo. A tecnologia de Israel está muito além de muitas tecnologias do mundo. A ciência de Israel é forte. A riqueza do mundo está nas mãos dos judeus. Você sabia que mais de 50% da economia americana depende dos judeus? Então é um povo que tem o poder do mundo nas mãos. Porque eles estão debaixo de uma promessa, a promessa abraâmica. E depois no versículo 16 diz que quando aqueles homens se levantaram dali, eles olharam para Sodoma. Eles iriam visitar Sodoma e Gomorra para julgar. Olha o que diz a Bíblia. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Pecado, aos olhos de Deus, é como um clamor. O pecado gravíssimo de Sodoma e Gomorra, quer dizer, estava clamando por juízo. É como se Sodoma e Gomorra gritassem aos céus: Deus nos julga, nos destrói. Entretanto, nós aprendemos com Abraão o valor da intercessão. Porque Abraão sabia que Deus ia para Sodoma e Gomorra para julgar aquela cidade. E ele sabia também que lá poderiam ter pessoas justas, inclusive o seu sobrinho Ló. Então ele começa a perguntar para Deus: se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus ele fala: se eu achar 50 justos, eu não vou destruir essa cidade. E aí Abraão continua, né? E se tiver 45, e se tiver 40, e se tiver 30, 20, 10? E Deus fala: olha, eu não vou destruir se eu encontrar justos lá. Coisa, né? Que coisa interessante, o versículo fala: Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Quer dizer, o texto apenas nos diz que o Senhor ele vai até a direção de Sodoma. Ele vai lá, né? E Deus não encontrou 10 justos.
ele não encontrou 10 justos em Sodoma e Gomorra. Havia apenas um justo lá, que era Ló. De repente, a esposa de Ló, eu não acredito, né? Quer dizer, o único que Deus encontrou. Ele tira Ló daquele lugar, sua esposa e suas 2 filhas, daquela destruição. Destrói todo o restante da cidade. Você tem noção disso? Uma cidade inteira não ter 10 pessoas justas. E não apenas isso. Será que você percebe como se tivesse 10 pessoas justas naquela cidade, eles fariam toda a diferença? Se Deus encontrasse 10 ali, ele não destruiria aquela cidade. Então, olha a diferença que 10 cristãos, crentes em Jesus, podem fazer num ambiente, numa faculdade, numa empresa, num condomínio, num prédio, em um bairro, né, numa cidade, em um país. Nós precisamos entender isso. Né? A gente muitas vezes quer fazer a diferença e a gente às vezes pensa que precisamos de muitas pessoas. Não. 10 cristãos, 10 pessoas que crê, pode fazer um abalo onde elas estão chegando. Pense nisso. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar de Gênesis capítulo 19. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês.